Gorete hoje, gente, que você vai aprender aí também. A gente vai falar de semente. Quem mente? Semente aqui em Minas é você mente. Por quê? Você mente. Ai, Jesus. Ah! E aí é o seguinte, dentro da família de semente, Gorete, a gente tem 3 classificações, que são Eu acho que eu vou pegar uma cadeira pra ficar assim. cereais. Por quê? Eu preciso anotar? Não sei, se você quiser, não precisa não, depois eu te passo isso impresso, quem quiser esse material impresso também, depois eu mando, tá? É. São cereais, as leguminosas e as oleaginosas. Cereais é arroz, leguminosas é feijão, oleaginosas são os óleos. Você tem algum exemplo de oleaginosa? Oleaginosa, ervilha. Ervilha tá aqui dentro, leguminosa. Oleaginosas, ferro esse aí. Oleaginosas é porque é o seguinte, ó. Dentro da semente a gente tem essas 3 classificações. Cereais, para a gente identificar cereal, é tudo que nasce em ramilha. Então a gente tem um pistilo e aqui a gente tem um monte de mini sementinhas. Elas sempre vão nascer assim, ó. Tá. Então a gente tem arroz, trigo, tudo que está nascendo desse sentido. Centeio. Leguminosa, Gorete, é tudo que nasce na fava. Normalmente são rasteiras, plantas rasteiras. Então a gente tem a fava e dentro da fava a gente tem as sementes e essas sementes elas são chamadas de fava ou de feijão. Não necessariamente o feijãozinho que a gente vai cozinhar hoje. É uma nomenclatura que as leguminosas recebem. E as oleaginosas, elas nascem, elas vêm de castanhinhas, então ele é um núcleo de uma frutinha, alguma coisa que lá dentro tem a parte dura, que é a casca. Castanha de caju. Castanha de caju é uma leguminosa, mas nozes, por exemplo, castanha do Pará. Então isso tudo está dentro de leguminosas. Não, oleaginosas. Desculpa, oleaginosas. Entendeu mais ou menos? Eu entendi, a senhora que não entendeu. Então, ótimo. Mas eu tô te explicando isso por quê? Porque eu quero te ensinar o jeito certo de fazer a cocção do arroz. Ah, tá. Então vou apagar isso aqui, que a gente não vai falar disso agora. A gente vai falar dos cereais. Vamos na massa. Mas é pra você entender por que seu arroz vai grudar ou não vai grudar. Pode ser? Então, por exemplo, ó, dentro dos cereais e das leguminosas, a gente tem as sementes. Dentro das sementes a gente tem um embriãozinho e aqui dentro a gente tem a comida do embriãozinho. É como se a semente fosse uma cápsula que estivesse protegendo o embriãozinho, que no momento adequado ele vai nascer, vai germinar e vai nascer. E vai dar, surgir outra plantinha no caso, tá? Esse amido e essa proteína que está aqui são os alimentos do embriãozinho. E aqui fora a gente tem uma cápsula que a gente pode chamar, no caso de cereal, de farelo e no caso de leguminosa, de tegumento. É como se fosse a parte de fora. Então, por exemplo, aqui no feijão, essa camada de fora chama tegumento e aqui no arroz, esse não tem, porque esse arroz não é integral, ele tem o farelo, que é aquela camada de fora, tá? Tá. E são duros, não são? São. Então eles precisam de um processo de cocção e de serem umidificados para a gente conseguir comer. E aí eu tô te falando isso por quê? Por quê? O amido que está aqui dentro desse grãozinho, ele é formado com uma cadeia de amido, como se fosse um monte de cadeias de amido aqui, ó, formadas pequenininhas e todas grudadas uma na outra. Quando a gente entra com a cocção, a água, essa cadeia de amido, ela se desconstrói. Então ela vai ficar uma cadeia de amido toda bagunçada. E aqui dentro a gente tem a água. As pessoas não estão vendo esse quadro, não. Não? E aqui dentro a gente tem a água, tá? Para essa água entrar aqui dentro Quer que eu hidratar, filme por aquele ali? pode Pelo menos eu faço alguma coisa. fazer ali. A gente
para hidratar essa cadeia de amido e acontecer a desconstrução desse agrupamento de cadeias de amido aqui, a gente eleva a temperatura entre 60 e 70 graus. Quando a gente introduz água e temperatura, que a gente está fazendo um processo de cocção dentro dessa sementinha, que no nosso caso é o cereal, que é o arroz, acontece um processo que chama gelificação. Lascou. Então acontece aqui a gelificação. Então a gelificação é o processo de hidratar o amido que está dentro desses cereais, das leguminosas, tá? Tá. Quando acontece a gelificação, a cadeia de amido fica toda bagunçada. É quando a gente cozinha o arroz e ele dá aquela estouradinha. Para ele voltar ao normal e ficar naquele formatinho dele, todo bonito e durinho, e não grudar um no outro, a gente precisa passar por um processo de reorganizar a cadeia de amido desses cereais. Então a gente vai fazer com que esses cereais eles se reorganizem de novo, porém já hidratado e já maior. Para isso acontecer, a gente precisa baixar a temperatura para menos de 60 graus Celsius. Então ele vai, as ligações de amido vão se reorganizar, o grão vai ficar um pouco mais durinho e ele não vai grudar um no outro. Esse processo de sair da gelificação, baixar a temperatura do arroz, chama retrogradação. Nossa. Nossa, vai chover, nossa. Tem que tirar as roupas do seu pão. É a retrogradação. Então, eu não sei se você já viu algumas pessoas falarem assim: quando eu faço meu arroz, quando eu vou fazer o almoço, eu refogo meu arroz, entro com a primeira água, deixo essa água secar e tampo a minha panela. Vou fazer meu almoço e depois eu volto com a segunda água. Meu arroz fica super soltinho. Isso acontece por quê? Porque ela entrou com alta temperatura mais água, aconteceu um processo de gelatinização no grão, no amido. Gelatinização ou gelificação? Gelificação. E depois que ela desliga o fogo e tampa a panela, a temperatura baixa para inferior a 60 graus, acontece o processo de retrogradação, as cadeias de amido se reorganizam e aí o grão vai ficar soltinho, tá? Só tem que ensinar isso para sua mãe, né? Mas o que minha mãe faz é queimar arroz, não é grudar o arroz, é diferente. É feio. Aí é temperatura alta ou não, né? É muito então, bom. para você deixar o seu arroz sempre soltinho, o ideal é que ele sempre tenha uma primeira cocção e depois ele baixa a temperatura para menos de 60 graus. Você só desligar o fogo ou baixar o fogo, que aí ele vai ter uma reorganização das cadeias de amido e ele vai ficar soltinho, tá? Arroz, ele tem mais de 100 mil espécies de arroz e elas são divididas em duas... Quantas mil espécies de arroz? Mais de 100 mil. Mas a gente pode... Então a gente tem aqui, ó, mais de 100 mil tipos de arroz. Tô te falando isso por quê? Por quê? Existem duas classificações. Os japônicos... Que vem e os índicos. Que vem Não tem nada a ver de onde ele vem. Tem a ver com a quantidade de amilose que ele vai ter. Não, é do Japão, outro da Índia, né? Não é possível. Quanto mais amilose tiver o grão, que no caso é o japônico, ele vai precisar de mais água, ficou muito em cima. mais temperatura e mais tempo de cocção. Tá. Os índicos, eles têm menos amilose, então eles precisam de menos água, menos temperatura e menos tempo de cocção. Então cada grão, dependendo do que você for trabalhar, vai precisar de uma quantidade de água, de um tempo de panela, de uma temperatura. Isso é para você entender que não adianta te dar uma fórmula de para uma xícara, 2 de água, porque se você fizer isso com arroz de risoto, não vai dar certo. Então, cada arroz tem sua característica. O japônico,
O que a gente vai trabalhar aqui é esse daqui. Esse aqui, né? Uhum. Esse aqui é o quê? Japone? É. Então o que a gente vai fazer? Normalmente o que a gente usa é esse arroz que ele é mais fininho. Não viu? Vê se você consegue filmar aí. Então ele é mais fino, mais estreito, mais duro. Isso significa que ele tem uma formação de amido maior. Os amidos são mais estruturados, são mais firmes, tá? Tá. Então a gente precisa de mais água e mais tempo de cocção e mais calor. Então o que a gente vai fazer para cozinhar esse nosso arroz no dia a dia? Tem milhões de maneiras de cozinhar o arroz. Sabe, Gorete? Tem gente que coloca o arroz, enche de água. Lá na Índia, por exemplo, eles colocam arroz, enche de água como se fosse cozinhar macarrão. E na hora que está no ponto, eles escorrem o grão. Tem outros lugares que já colocam água, cobre o arroz e depois vai rendendo com a água até chegar no ponto certo. Aqui no Brasil a gente faz o jeito mais comum, não quando a gente está em restaurante que a gente não consegue selar o arroz, a gente já joga o arroz à água e deixa ele cozinhar ali dentro. A gente faz uma técnica que chama pilaf, que é dar uma refogada no arroz. Então a gente vai fazer o pilaf do arroz, a gente vai colocar um pouco de gordura. Vamos colocar uns aromáticos para quem gosta, não pode ser cebola, alho, os dois, pode colocar ervas como a folhinha do louro e vamos colocar a primeira água. A primeira água é a mesma medida da quantidade de arroz que você está usando. Isso toda a senhora vai escrever lá, né? Estou colocando material lá para quem quiser. Tá. Colocou a medida de água, vai ter a primeira cocção e aí vai acontecer o que com a primeira cocção, Gorete? O que vai acontecer com a primeira cocção da água? Gelificar. Vai gelificar, hidratou os amidos. Depois a gente vai desligar o fogo enquanto a gente faz a carne moída e o feijão. E no finalzinho a gente vai colocar a segunda medida da água, que vai acontecer o quê? Retrocriação. Retrogradação. Retrogradação. E aí ele volta a sua formação de cadeia de amido, mas um pouco mais firme. E aí o nosso arroz vai ficar super soltinho. Tá bom? Tá ótimo, assim eu acho que ficou bom. Então vem cá que você vai fazer o seu arrozinho.